Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Circuito de Apresentações em comemoração à Semana do Geólogo, que está sendo organizada pelas entidades do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto. Bom, meu nome é Alice, sou aluna de graduação em Engenharia Geológica pelo UFOP e sócia da Sociedade Excursionista Espeleológica. E hoje eu atuo como diretora de imprensa e divulgação da SCE. Inclusive, quem tiver interesse em acompanhar nossas atividades, entender um pouco mais sobre a espeleologia e o estudo das cavernas, na descrição da live tem o endereço do nosso Instagram e o nosso site. Aproveito também para parabenizar a iniciativa de todas as entidades do DEGEL envolvidas nesse evento, que tem contribuído bastante para a divulgação e o debate das diversas áreas de atuação da geologia, e a Bárbara Zambelli também, ex-aluna da SCE, que se disponibilizou em representar a nossa entidade com a temática Espeleólogos do Brasil, Univos. Vale lembrar, ao longo da palestra, que nós iremos disponibilizar aqui no site o formulário de participação para quem deseja ter o certificado aí da palestra. Então, agora vou passar a minha palavra para a Bárbara se apresentar e dar início à palestra, e depois nós abriremos aí para o debate e as perguntas. Boa apresentação a todos. Muito obrigada, boa noite, muito obrigada pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. Se quiser já colocar minha apresentação, porque aí eu já me apresentei um slide lá dedicado para a minha própria apresentação, que eu acho que faz parte, de explicar a minha atuação, dizer meu lugar de fala, de onde que eu vim. Então, como já foi dito, o título da minha palestra é Espeleólogos do Brasil, Univos. Bom, quem sou eu? Eu sou a Bárbara Zambelli, atuo como espeleóloga desde 2011, já trabalhei como prestadora de serviço para diversas consultorias, atuando nas principais empresas mineradoras do país, como Vale, Samarco, Gerdau, Anglo-América, INB, na antiga MMX, que estou ficando velha, diversas minerações de calcário de menor escala, como Mineração Sandra, ICAL, Belocal, Mineração Saldanha e várias outras. Fiz parte da SCE entre 2012 e 2017, quando eu estava na UFOP, onde eu cursei Geologia, e ocupei o cargo de diretora de imprensa e divulgação, assim como a Alice, na gestão de 2013 a 2014. Em 2019, eu cofundei a Ponte, que é um coletivo de divulgação de geociências crítica. E eu vou citar vários links e referências durante a palestra, eu já passei para os meninos, e todos eles já estão listados na descrição do vídeo. Então, eu deixei lá as redes sociais da Ponte, por favor, entrem, visitem, dê uma olhada, manda sugestão, comentário, pergunta, a gente está super aberta. E atualmente eu componho a Comissão Brasileira de Geoética e a Associação Internacional para a Promoção de Geoética dentro do time de jovens cientistas. Estou participando também do The Earth Project, que é um projeto vinculado à Unesco, e, enfim, várias outras coisas que quem me conhece sabe que eu sou uma cozinheira de mão cheia, por exemplo. Minha ideia com essa palestra é compartilhar um pouco da minha experiência como espeleóloga que trabalha para a mineração no âmbito do licenciamento ambiental. Então, vou fazer uma fala, de certa forma, provocativa, e eu espero ainda ter emprego depois dela, e, sinceramente, eu gostaria de não ter que ter essa preocupação, de poder falar sobre mobilização popular sem ter medo de não ter como pagar meus boletos no mês que vem. E eu espero que, no final da apresentação, a gente tenha boas questões para o debate. Então, vou mandando suas perguntas no chat e deixando aí seus comentários para a gente poder debater no final. Bom, antes de começar propriamente o tema, eu quero fazer uma breve contextualização. Por quê? Porque o Brasil é o único país do mundo em que a espeleologia tem esse caráter profissional associado diretamente à atuação do espeleólogo dentro da mineração. Então, vamos lá. Vou começar do começo, fazendo um breve histórico da espeleologia no Brasil. E assim, gente, breve mesmo. Porque quem quiser saber mais informações, tem no site da SPE. Eu tirei algumas informações que estão aqui do livro Cavernas, Atlas do Brasil Subterrâneo. E faça um curso de introdução, enfim, tem muito material específico para o tema. A espeleologia aqui no Brasil começou no século XVIII e XIX com a exploração da terra salitrosa. O que é o salitre? O salitre é o guano. E, gente, guano, biólogos me perdoem, o guano é o cocô das aves e morcegos.
Então, assim, as cavernas que tinham muito morcego tinham depósitos significativos de guano. E o que era de interesse no guano? O nitrato de potássio, que é um ingrediente essencial para a fabricação da pólvora. Então, as cavernas elas tinham um certo interesse geopolítico bélico, né, nessa época. Mas não teve evidência de mapeamento ou registro sistemático das ocorrências espeleológicas. A partir do século XIX, foi a fase dos naturalistas estrangeiros, que tiveram Estiveg, Johann Paul. Em 1835, o dinamarquês Peter Lund visita a Gruta de Maquiné, em Cordisburgo, e depois disso dedica sua vida aos estudos de caverna, de arqueologia e paleontologia. Depois dele, o alemão Richard Krone foi a pessoa que teve uma importância muito grande dentro da história da espeleologia brasileira. Ele fez vários levantamentos sistemáticos no Vale do Ribeira, onde que hoje é a região do Petar, no sul de São Paulo, além de trabalhos de cunho arqueológico e paleontológico e das primeiras fotografias subterrâneas do Brasil. Crowley também foi o primeiro a organizar um catálogo espeleológico no Brasil, registrando 41 cavernas. Nos séculos 19 e 20, vale destacar também alguns brasileiros na espeleologia, como o mineiro Álvaro da Silveira, que visitou várias cavernas em 1894 e mapeou a Gruta Casa de Pedra, em Tiradentes, usando já equipamentos modernos, como bússola de mão, trene e clinômetro. Também vale ressaltar o Antônio Lindo dos Santos Pires, que em 1922 apresenta a primeira síntese abrangente sobre as cavernas do Brasil. Em 1937 é fundada a SE, inspirados por artigos publicados na revista francesa La Nature, cartas trocadas, uns então alunos da Escola de Minas de Ouro Preto, e por aí vai, eu acho que vocês já conhecem essa história. Fundam a Sociedade Excursionista Espeleológica, e esse pode ser considerado o início da espeleologia organizada no Brasil. Após a fundação da Sociedade Brasileira de Geologia em 1969, o número de grupos de espeleologia aumentou significativamente, assim como a preocupação em inventariar e documentar as cavernas brasileiras. Em 76, foi publicada a primeira versão de um cadastro nacional de caverna. E aqui eu chamo a atenção que, para você cadastrar alguma caverna nesse cadastro, ela tinha um limite mínimo de tamanho. A caverna tinha que ter mais de 50 metros de DL. Em 1981, é publicada a Lei 6.938, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente. E em 88, tem a promulgação da Constituição Federal, que consolida a proteção das cavernas e o seu status como patrimônio da União. Isso marca o início da espeleologia profissional. E aí aqui eu chamo a atenção para essa questão das cavernas elas serem protegidas pela Constituição, porque isso também é algo que é único no mundo. O Brasil é o único país do mundo que protege as suas cavernas dentro da Constituição Federal. Em 1990, o Decreto Federal 99556 foi publicado, definindo pela primeira vez as diretrizes para a proteção e manejo das cavernas brasileiras. Também, a partir desse decreto, começou a exigir a elaboração dos estudos de impacto ambiental, EIA-RIMA, em áreas de ocorrência de caverna ou de potencial espeleológico. Em 1997, é criado, dentro da estrutura do IBAMA, o Centro Nacional de Proteção e Manejo e Estudos de Caverna, o CECAV, que é responsável pela política de conservação, proteção e manejo das cavernas brasileiras. Atualmente, o CECAB é um centro de pesquisa e conservação ligado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Em 2008, tem a publicação do Decreto 6640, e quem trabalha com espeleologia, com certeza, pelo menos, já ouviu falar desse decreto alguma vez. Por quê? Porque ele introduz no arcabouço jurídico brasileiro a possibilidade de impacto ambiental irreversível em cavernas. Então, assim, até o decreto 6640 de 2008, qualquer impacto negativo irreversível na caverna, entenda-se por impacto negativo irreversível, por exemplo, um dano à estrutura física da caverna, até a própria destruição da caverna. Tudo isso não era permitido legalmente, até a publicação desse decreto. Ele também traz um conceito novo de classificação das cavidades em termos da sua relevância. Então, elas vão ser classificadas entre máximo, alto, médio e baixo grau de relevância. Sendo que somente as cavernas de grau de relevância máximo estão legalmente resguardadas de sofrer qualquer impacto negativo irreversível. O decreto instituiu ainda, dentro do rito do licenciamento ambiental, formas de compensação de danos ambientais relacionados especificamente ao patrimônio espeleológico.
Também traz a definição atual de cavidade, que é aquela que diz que caverna é toda cavidade natural, subterrânea, acessível ao ser humano, aquela história. E aí aqui, percebam a diferença entre a definição usada a partir desse decreto e aquela que foi estipulada no primeiro banco de dados, né, de cadastro espeleológico de 76, que levava em consideração que a caverna, para ser cadastrada, tinha que ter mais do que 50 metros. Agora, o conceito adotado é um conceito antropocentrado. Se algum ser humano, todo ser humano, não, algum. Se algum entrou, é caverna. Mas então, afinal de contas, seria o espeleólogo brasileiro um alecrim dourado? Por que a espeleologia ela é especial no Brasil? E aí eu elenquei aqui 3 pontos. O primeiro seria o nicho profissional dentro do licenciamento ambiental. E dentro do licenciamento ambiental, de quais empreendimentos? Das atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras de cavernas naturais subterrâneas ou da sua área de influência. Então, assim, o que isso significa? De todas as atividades, você vai ter que fazer estudo espeleológico? Não, só dessas específicas, que são potencialmente poluidoras ou degradadoras das cavernas. As cavernas dentro do nosso cadastro, elas são menores do que as cavernas cadastradas em outros lugares do mundo, porque, como foi mencionado, justamente por causa do caráter profissional da espeleologia e pela definição de caverna adotada, que é essa definição antropocentrada. Então, uma das características do cadastro brasileiro é a grande presença de cavernas pequenas. De acordo com o Atlas brasileiro, o Atlas das Cavernas do Brasil, das mais de 1.900 cavernas cadastradas no CANIE, esse dado é de setembro de 2018, apenas 50 das 19 mil cavernas são maiores que 3.500 metros, né? Tem mais de 3.500 metros de desenvolvimento. E as cavernas também se desenvolvem em litologias variadas, é só uma questão muito específica da espeleologia aqui no Brasil também. E aí aqui, desculpa pela qualidade das imagens, porque eu tirei uma foto do livro, tem tanto essa tabela que está aqui na esquerda, que mostra a variedade litológica das cavernas brasileiras, né? Então, a gente vai ter caverna em calcário, rocha ferrífera, arenito, quartzito, rochas ígneas, intrusivas, extrusivas, metamórficas de alto, médio e baixo grau. Então, são muitas variedades litológicas mesmo, onde a gente encontra caverna aqui no Brasil. E o mapa, ele tem as ocorrências litológicas relacionadas aos carbonatos, que estão em azul, que é onde que estão mais da metade das cavernas do Brasil. As rochas siliciclásticas, que estão nesse tom meio esverdeado, amarelado. E as regiões de afloramento de rochas ferríferas, que estão em vermelho e que quase não dá para ver. Essas ocorrências de rochas ferríferas, elas estão restritas a 3 regiões. A região da província mineral de Carajás, o quadrilátero ferrífero e o espinhaço meridional, que é onde está a Conceição do Mato Dentro. E aí, aqui, eu queria fazer um parêntese sobre a questão dos dados. Esses dados que foram utilizados para elaborar o livro, eu ajudei na elaboração do banco de dados, né? Eu trabalhei diretamente com os dados do SECAV, e os dados de setembro de 2018 foram os últimos dados onde a gente encontrou a informação sobre litologia. Eu entrei no SECAV quando eu estava elaborando essa apresentação, fui no CANIE, baixei a Shape mais nova e vi que ela tem 21.505 cavernas. Só que dessas 21.505 cavernas, menos de 30 tinham informação sobre litologia. E pouquíssimas tinham informação espeleométrica. E o que eu quero dizer é que esse dado ele existia, porque eu baixei ele em 2018, ele estava lá. Essas informações sobre litologia foram retiradas do CANIE. E assim, quero chamar a atenção para a gente ficar ligado mesmo na questão do apagamento de dados, porque talvez se eu mandar um e-mail para o CANIE solicitando esse dado, pode ser que ele exista ainda no banco de dados deles, mas não tem um registro histórico dentro do site. Se eu entro lá e entro no banco de dados do CANIE, eu perdi essas informações que existiam até 2018 dentro do banco de dados público. E aí eu trago agora um questionamento. Espeleologia é profissão? E aí, assim, né, em linhas gerais, eu dividi, para fins didáticos, em 3 grandes formas de atuação do espeleólogo no Brasil. A primeira seria pesquisa dentro da universidade, né? E aí, a gente sabe que a pesquisa está cada vez mais sucateada, tendo em vista os recorrentes cortes orçamentários direcionados à pesquisa e à ciência no Brasil, mesmo sabendo que são as universidades públicas, federais e estaduais, que sustentam a produção acadêmica e científica no Brasil.
E aí eu aproveito e deixo como indicação um texto que a Thalita Gantz publicou no blog da Ponte, chamado Pesquisadora Profissão. O link já está listado aqui na descrição do vídeo. Turismo, que seria atuação dentro do setor do espelhoturismo, desde a elaboração do plano de manejo, da implementação, do curso de formação para guias e tudo mais, mas que fica um nicho muito restrito durante a pandemia. E a consultoria para licenciamento ambiental. E aí, mais uma vez, de atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras de cavidades naturais subterrâneas ou sua área de influência. Então, assim, quais seriam essas atividades, né? A mineração, barragens, obras lineares, como linha de transmissão e estrada. E aí, eu trago um destaque para a mineração. Por quê? Porque a caverna, o que é a caverna? Ela vai se desenvolver como um vazio dentro da estrutura da rocha. Então, assim, ela não vai acontecer no solo. E a mineração, ela tá tirando a rocha, né? Ela tá tirando a pedra. Então, se você tirar a pedra da caverna, não sobra nada, porque a caverna ela é o vazio. Então, ela precisa da pedra para existir. Então, assim, como a atividade minerária, ela visa a extração da rocha onde está localizada a caverna, por exemplo, das rochas ferríferas, onde as cavernas se desenvolvem, ou das rochas carbonáticas para a produção de cimento, cal, etc., exatamente nas áreas de mineração onde se concentram as cavernas conhecidas e cadastradas. E também o nicho, principal nicho de atuação profissional. As cavernas conhecidas e cadastradas, e aqui eu chamo a atenção principalmente para as cavernas de minério de ferro, né? Porque, assim, existem inúmeras cavernas grandes que já são estudadas por espeleólogos e não estão restritas às áreas de mineração. As empresas de consultoria ambiental e espeleológica também trabalham com licenciamentos de outros empreendimentos, como citados acima, as linhas de transmissão, estrada, etc. Só que em menor volume, tanto em volume de contrato quanto em volume de caverna, porque pensa, uma estrada, você não vai construir uma estrada pegando os afloramentos rochosos, né? Você vai construir a estrada no traçado da estrada, e se tiver uma pedra no meio do caminho, aí tudo bem, você vai lá e vê se tem caverna. Então, assim, a quantidade de rocha para solo e outros materiais a proporção é muito diferente, né? Então, assim, a presença do mercado de trabalho dentro da área da mineração é, com certeza, muito marcante para a atuação do espeleólogo. Mas e aí eu retomo a questão. Espeleologia é profissão? Estou esperando vocês pensarem. E minha resposta rápida é não. Pasmem. A espeleologia não é uma profissão regulamentada e nem reconhecida. E, por profissão regulamentada, entende-se, são aquelas definidas por lei, ou seja, tem regulação própria de direitos e garantias, com piso salarial, jornada de trabalho e adicionais. As profissões regulamentadas são regidas pelas leis do trabalho e integram a classificação brasileira de ocupações. Existem também profissões que são reconhecidas, mas não têm uma legislação própria, ou seja, são reconhecidas, mas não são regulamentadas. Aí eu fui lá, né, e fiz uma pesquisa no site oficial do Ministério do Trabalho, na página da Classificação Brasileira de Ocupações, e não consegui encontrar a espeleologia em nenhuma lista. Então, assim, a espeleologia, ela não é nem regulamentada e nem reconhecida. E aí, trazendo uma outra questão para o debate. Quem pode trabalhar com espeleologia? Tempo para vocês pensarem. E, bem ao pé da letra, qualquer um. Isso porque não existe um certificado de espeleólogo, um diploma, ou alguma coisa que vai reconhecer uma pessoa como espeleóloga apta a realizar os serviços propostos. E aí aqui eu deixo uma referência teórica recente, de 2019, para você. Para você que trabalha com espeleologia dentro do licenciamento ambiental. Está disponível gratuitamente no site do SECAV, também deixei o link na descrição do vídeo. Vai lá, baixa de graça, sabe? Lê, se intera sobre os aspectos técnicos, os aspectos da legislação, assim. É muito importante que a gente esteja todo mundo, né, de fato, que está trabalhando dentro da área da espeleologia, integrado no nível mínimo básico de conhecimento, que a gente esteja todo mundo na mesma página, né, para poder falar sobre espeleologia. E aí, falando em atuação profissional, eu vou contar uma rápida história para vocês, assim, da forma
mais genérica possível, para não identificar nenhuma das partes e manter os sigilos contratuais envolvidos na prestação de serviço. Mais uma vez, quem trabalha com espelho sabe como é que são as coisas. E aí, o que eu vou compartilhar com vocês é a minha experiência pessoal, que pode ou não ser parecida com a experiência de vocês. E assim, eu não estou dizendo que essa é a regra, que é assim que funciona em todos os lugares, eu vou compartilhar o que já aconteceu comigo. Bom, eu sempre trabalhei com espelho prestando serviço para alguma consultoria ambiental, na forma de contrato temporário, com preço fixado por diária, em caso de campo, e hora, caso de escritório. A minha carteira de trabalho é vazia. O valor dessas diárias é fixo, independentemente do dia, domingo, feriado, tanto faz. Ou de quantas horas trabalhadas durante o dia. Não existe o conceito de folga remunerada, nem de hora extra, nem noturna, nem de hora de almoço remunerada, nem de hora em trânsito. Férias remunerada, então, é algo que eu nunca experimentei na minha vida. Em todos os contratos estava clara a não vinculação empregatícia entre mim e a contratante, mesmo que eu fosse trabalhar na empresa em horário fixo todos os dias. Por um lado, todo o trabalho que eu faço está sob minha inteira responsabilidade, garantida pela emissão da minha RT, Assinatura de Responsabilidade Técnica. Então, vocês entendem que o meu trabalho como espeleóloga compõe o licenciamento ambiental de uma empresa que contrata uma consultoria que me subcontrata. Então, assim, na linha de contratação, eu sou quarteirizada. Eu tenho todas as responsabilidades de um funcionário, porém eu não sou funcionária. E se eu emito um laudo, a responsabilidade é inteira minha. Tá? Todo mundo está na mesma página comigo? Então tá, vou contar um outro caso. Teve uma época que eu estava coordenando os projetos de espelho numa empresa de mineração. E aí, um belo dia, o cara que era fiscal de contrato da época me liga com uma solicitação. Aí ele me explica que eles estão implementando uma rede de monitoramento de água, que para isso eles iam precisar fazer uma malha de furo, né, para poder instalar uma rede de piezômetro para medir o nível da água subterrânea, e foi me contando a história e tudo certo. Mas que aí que ele percebeu, antes que os furos fossem feitos, de que 2 furos estavam dentro da área de influência prévia de 2 cavidades. E aí ele me ligou para poder pedir autorização para poder furar a malha, porque o projeto está pronto e a máquina está em campo, e que você sabe que isso não vai afetar a caverna, porque quando a área de influência real for traçada, o furo vai estar fora, porque está jusante da caverna. E ficou lá na minha orelha. E aí é que vocês veem a problemática disso que eu estou contando? Porque o que eu respondi para ele foi a única resposta possível. Quem autoriza dano em cavidade ou na sua área de influência é o Ministério Público Federal. Não sou eu, Bárbara Zambelli. Quem sou eu na fila do pão, não é mesmo, gente? E como vocês podem imaginar, essa resposta não foi muito bem recebida do lado de lá. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que, sim, o trabalho de espeleologia, ele é um trabalho técnico, que deve ser realizado primando pela ciência. Só que, como tudo no mundo, não está isento de pressões políticas, pressões econômicas. Eu não dei a autorização que me foi solicitada. Até porque, como eu disse, eu não tenho esse cacife. Mas, como a gente vive dentro da sociedade capitalista, onde existe um exército de reserva de trabalhadores, o trabalhador ele é altamente substituível. O que isso quer dizer? Se eu não estou disposta a colocar o meu na reta, não tem problema. Porque tem quem esteja. Vocês estão entendendo? Vocês lembram quando a barragem da Vale rompeu em Brumadinho e as pessoas que foram criminalizadas foram os técnicos da consultoria que assinaram o laudo de estabilidade da barragem? Aí eu deixo um questionamento. Como é que o trabalhador, numa situação precarizada, insegura, onde ele não sabe se vai ter como pagar os boletos do mês que vem, se atém somente aos critérios técnicos do seu trabalho, sem ceder às pressões dos chefes, que, por sua vez, sofrem pressões das gerências e que vai subindo, dentro dessa lógica em que o trabalhador ele é descartável, substituível. E aí, quem banca? E eu trago esse slide com o preço do minério de ferro desde 2009 até os dias atuais,
quando ele bateu recentemente a sua máxima histórica. E aí eu vou começar com a leitura de um breve trecho do livro que eu citei acima sobre licenciamento ambiental, que eu acho bem interessante. No início do século XXI, merece destaque a descoberta das cavernas ferríferas. Com o advento da expansão da exploração do minério de ferro, em grande parte estimulada pela demanda dessa matéria-prima pela China, ocorreu uma nova fase no cenário espeleológico brasileiro. Aliada a novos instrumentos jurídicos sobre as cavernas, estruturados através do Decreto Federal 6640 de 2008 e pela Instrução Normativa 2 de 2019 do Ministério do Meio Ambiente, amplos trabalhos foram elaborados dentro dos estudos de impacto ambiental. Dezenas de prospecções espeleológicas foram realizadas em terrenos ferríferos, gerando a descoberta de mais de 3.000 cavernas, principalmente nos estados de Minas Gerais e do Pará, originando dados físicos e biológicos surpreendentes. A espeleologia brasileira viveu um boom até 2014, que foi quando a época do boom das commodities, né? Em grande parte decorrente da expansão da exploração de minério de ferro e do bom funcionamento da economia brasileira, o que fez surgir várias empresas de consultoria especializadas em espeleologia e a profissionalização do espeleólogo. Bom, aqui vale ressaltar que o minério de ferro é a principal commodity mineral que o Brasil exporta, e o Brasil é um país agroexportador, que baseia a sua economia no superávit primário da balança comercial, que significa exportar em valores mais do que importar. E quais que são os bens que o Brasil exporta? Bens agrominerais. Então, vai ser, né, a soja e vai ser o minério. E de todos os minérios, o principal exportado em termos de volume de valor é o minério de ferro. E a Vale detém mais de 80% da produção de ferro do país. Esses são dados que eu baixei da Agência Nacional de Mineração, que eu também não estou tirando aqui do meu sovaco. A Vale detém mais de 80% de toda a produção de ferro do país. Então, assim, esse é o tamanho do player que a gente está conversando aqui. E aí, se quiser saber mais sobre a questão mineral no Brasil, eu indico o curso da Ponte, de mesmo nome. É de graça, está lá salvo no nosso canal do YouTube. Eu já até deixei o link da playlist do curso salvo aqui, listada na descrição do vídeo. E tem um vídeo mais curtinho, de 11 minutos, que a gente faz a entrevista com 2 pesquisadores e traz vários dados sobre a questão mineral no Brasil, sobre a questão da mineração de minério de ferro. Então, assim, eu super indico quem quiser saber um pouco mais para poder se aprofundar, busque, leia, veja os vídeos que já existem, o material que já está feito. Então, voltando, ou seja, o preço do minério de ferro em alta esquenta o mercado. E aí as minerações vão expandir os seus projetos e investir em novos projetos. E isso resulta em mais trabalhos no setor e, consequentemente, mais trabalhos de espelho. Por exemplo, depois do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, a Vale teve suas operações suspensas em Minas Gerais. Isso resultou numa menor oferta de minério de ferro para ser negociado na Bolsa de Valores. As ações da Vale caem, porém o preço do minério sobe. E como a Vale estava paralisada em Minas Gerais, aproveitando o boom no preço do minério, ela focou sua atenção para os projetos no Pará. Mineração em alta é sinônimo de trabalho de espelho. Eu também surfei nessa onda, afinal de contas, os boletos são impávidos e não deixam de chegar. Foi quando eu conheci Carajás. Aqui, outra questão relevante é de onde vêm os investimentos em espelho. Por anos, a Vale foi a maior investidora do Brasil em espelho. Eu não encontrei dados atualizados, mas eu lembro de fazer visitas na Vale, inclusive pela SE, que a gente foi em sala de realidade virtual, e eles mostraram para a gente lá dentro, na visita, todos os números de como é que eles são os maiores investidores de espelho do Brasil. Mas por quê, né? Porque ela é parte interessada na evolução do conhecimento sobre o karst e sobre as cavernas, principalmente das cavernas localizadas em rochas ferríferas. Então, a Vale desenvolveu robô, financia mestrado, doutorado, tem 2 ITVs, que são os Institutos Tecnológicos da Vale, né? E um fica, inclusive, dentro da UFOP e o outro fica em Belém do Pará. As pesquisas desenvolvidas, elas são voltadas para resolver questões relacionadas à própria Vale, como redução da área de influência de caverna, para poder aumentar, né, a área minerada, estudos bioespeleológicos, investimentos em tecnologias e por aí vai. Então, meus caros, visto isso, podemos dizer que a ciência é neutra?
E, bom, a essa altura do campeonato, eu espero já ter te convencido que se você trabalha com espelho, você não trabalha para o meio ambiente, você trabalha para mineração, tá bom? Todo mundo na mesma página? Então tá. O licenciamento ambiental, ele é contratado pela empresa para viabilizar o seu empreendimento. Ele é feito de maneira completamente fragmentada, de forma que as partes envolvidas, elas não têm conhecimento do todo que é analisado. Essa fragmentação causa, entre outras coisas, a alienação do trabalhador. E aqui eu deixo até a indicação, gente, da série de vídeos que a Rita Von Hunt está produzindo no canal dela nesse mês, no Tempero Drag, falando sobre trabalho, sobre alienação, sobre mercadoria. Então, assim, para poder entender um pouco mais sobre a questão da teoria, do trabalho, do valor e tudo mais, eu indico esses vídeos dela que estão, assim, muito bons. Eu adoro a Rita Von Hunt, é a minha inspiração máxima. E aí, assim, voltando à questão, a fragmentação do licenciamento ambiental, ele causa alienação do trabalhador. O que eu quero dizer com isso? Vocês lembram do Chaplin, lá em tempos modernos, que ele fica apertando parafuso no meio de um monte de engrenagem, cai no meio da roldana? Ele traz uma crítica ao Fordismo, que é um modelo em que os funcionários, eles trabalham numa linha de produção, exercendo cada uma função bem específica, e não tem noção do trabalho como um todo. Lembra? A ideia aqui ela é bem similar. Cada profissional vai fazer uma parte super específica do trabalho, sem se envolver na totalidade da análise ambiental. E aí, né, a gente traz a questão do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, ele é moroso? É. É perfeito? Não é. Mas, assim, sem ele é pior? Com certeza. Não dá para a gente jogar a água do banho fora com o bebê dentro. E é isso que significa a alteração na legislação sobre o licenciamento ambiental. Ambientalismo, uma guerra perdida? Mas então, o que eu faço? Eu vou viver das coisas que a natureza dá e vou vender minha arte lá em Trancoso. E assim, eu confesso que não é uma péssima ideia, né, gente? Lembra do decreto 6640 que eu falei lá no início e já até foi retomado outras vezes aqui na palestra? Se, por um lado, ele permite que as cavernas possam sofrer impactos irreversíveis, por outro lado, ele estipula que as cavernas destruídas precisam ser compensadas, a depender da sua relevância, com base em critérios de similaridade entre as cavernas, que estão estipulados dentro da legislação espeleológica. Existem vários tipos de compensação espeleológica e eu não vou entrar aqui em nenhum deles especificamente, até porque esse não é o objetivo da palestra e nem é a minha área de especialidade. Mas eu ressalto a importância das compensações na criação de áreas protegidas, já que a partir do momento em que uma caverna é utilizada para compensação, a sua relevância é automaticamente transformada em máxima. E dessa forma, a caverna e sua área de influência têm a sua preservação assegurada pela Constituição Federal. Geralmente, as áreas de compensação, elas são contínuas, tipo uma fazenda mesmo. E como as compensações não podem se sobrepor, geralmente é feita a compensação de espelho e de vegetação numa mesma área da fazenda, porque vai ser, né, a da caverna com a área de influência, e entre a área de influência de uma caverna e outra, geralmente é usado para compensar a vegetação. Mas aí você pode me dizer, mas Bárbara, eu amo o meu trabalho, eu amo ir para as cavernas, eu amo passar perrengue, eu vou dizer que bom que você gosta, melhor assim. Se você não gostasse, eu ia falar, talvez você procurar alguma outra coisa, né? Mas é importante lembrar de algumas coisas aqui quando a gente fala sobre eu amo o meu trabalho. Como, por exemplo, as condições que o trabalho ele é realizado, né? Geralmente é feito em lugares ermos, que tem pouca infraestrutura, sem horário fixo de trabalho, não tem hora extra, não tem piso salarial, não tem férias, não tem FGTS, não tem contribuição previdenciária, não tem direito trabalhista. A gente trabalha em condições de perigo, né? Desde animais peçonhentos, fungo de caverna. Quem é espeleólogo lembra da histoplasmose. Queda de nível, queda de bloco, ambiente insalubre, não tem adicional de ambiente confinado. E assim, independente de você gostar ou não gostar do trabalho, é um trabalho que ele é pesado e ele é arriscado. E aí eu trago a questão dos preços praticados. Gente, eu lembro de 2015. 2015, recebi entre 120 e 150 reais por diária de campo. Como auxiliar, né? Estava na graduação, trabalhava como auxiliar de espeleologia.
E hoje em dia o preço praticado ainda é R$ 150. Gente, sinceramente, olha o preço do arroz. Olha o preço do óleo de soja. Olha o preço do aluguel. Quanto que custa a diária de trabalho do pedreiro? Quanto que custa a diária de trabalho de uma empregada doméstica? Sabe, se por um lado o trabalho de espelho ele requer uma mão de obra extremamente especializada, mas aí como garantir a qualidade do trabalho espeleológico, já que não tem nenhuma formação específica para tal, por outro, ele é um trabalho mal pago, é um trabalho pouco valorizado. E aí aqui eu lembro vocês mais uma vez, eu vou bater nessa tecla hoje a noite inteira, a gente trabalha para mineração. A mineração é um empreendimento que é extremamente lucrativo. A Vale, gente, mais uma vez, é a maior empresa da América do Sul, passou o Mercado Livre em termos de valor de mercado. E esses dias foi aniversário de 24 anos da privatização da Vale, que ela foi vendida por 3,3 bilhões de reais. 3,3 bilhões de reais pelo Fernando Henrique Cardoso, que disse que a Vale não era uma empresa estratégica, porque ela tirava a pedra daqui e levava a pedra para lá. E aí, tudo isso que eu falei até agora, e eu espero que ninguém tenha dormido depois dessa longa apresentação, é para lançar um chamado. A primeira coisa, né, o primeiro passo é a gente se reconhecer como trabalhador, como proletário. Nós somos proletários porque a gente depende da força do nosso trabalho para viver. Então, você não detém os meios de produção, você detém a sua força de trabalho que você vende para quem detém os meios de produção. É isso que te configura um proletário. E que não me interessa se você ganha um salário, se você ganha 8 salários como engenheiro, você é trabalhador e você é explorado. E aí você está na dúvida, não sei se eu sou proletário, não sei onde que eu me encaixo, eu acho que eu sou muito empresário, tenho um MEI, presto um monte de serviço. E aí, a minha pergunta para você descobrir se você é proletário ou não é. Se você sofre um acidente hoje e quebra seu pé, por quanto... E você não consegue trabalhar. Você sofre um acidente e você não consegue trabalhar. Você cai na rua, sabe? Você escorregou no banho, sofreu um acidente e não consegue trabalhar. Por quanto tempo você consegue manter o seu padrão de vida? Silêncio para vocês refletirem um momento. Eu, como trabalhadora... Independente, mais uma vez, independente se eu sou engenheira ou se eu sou auxiliar, eu estou mais próxima do morador de rua do que do acionista da empresa. Eu estou mais próxima de sobreviver do que de viver uma vida plena. E eu posso trabalhar a vida toda, que eu nunca vou me tornar uma pessoa rica. E assim, eu sei, gente, o Brasil é um país muito desigual. Aí você junta 20 mil reais, compra um Celta e fica tipo, nossa, meu Deus, ganhei a vida, subi de nível, sabe? Tô rico. Mas quando eu tô falando de ficar rico, entendam, por favor, uma pessoa muito rica, tipo bilionário, tipo que tem jatinho, sabe? Que tem helicóptero, que passeia de lancha. É gente muito rica. Porque assim, não existe a possibilidade de ganhar dinheiro somente, esse tanto de dinheiro, somente com a força do meu trabalho. Para ficar rico, é só se você herdar, se você roubar, ou se você explorar o trabalho alheio por meio da mais-valia. Então, o que eu quero deixar aqui como mensagem é a importância da gente se organizar coletivamente como trabalhadores na luta por direitos, por melhores condições de trabalho e de vida, por melhores salários, e pela não flexibilização das leis trabalhistas, contra a carteira verde e amarela, contra a suspensão do licenciamento ambiental. Essa é uma luta que é nossa, que é uma luta dos trabalhadores, que a gente tem que se organizar. Mas como? E aí eu não estou inventando a roda aqui, gente, longe disso. Eu trouxe a foto do maior sindicalista do Brasil, meu favorito. E aí... eu trouxe alguns trechos de uma reportagem que foi feita pela Rádio Câmara, que chama A História do Sindicalismo no Brasil. E aí eu deixei também linkado, o link já está aqui na descrição do vídeo, eu vou ler alguns trechos para vocês. E eu juro que eu estou já entrando na finalização da apresentação. O sindicalismo surge na Europa, depois da Revolução Industrial, na forma da luta organizada dos trabalhadores por melhores condições de vida e trabalho. E chega aqui no Brasil a época da Primeira Guerra Mundial e a consequente expansão urbana e industrial. Com a chegada de muitos imigrantes europeus que já tinham contato com a luta sindical em seus países de origem,
Ampliou-se a sindicalização no Brasil, com várias categorias de trabalhadores se organizando em associações. Durante os anos 30, o governo Vargas reprimiu e perseguiu as lideranças de sindicatos mais combativos ou ligados a tendências mais à esquerda. Por outro lado, tornou legal a criação de sindicatos, desde que autorizados pelo Ministério do Trabalho. Na avaliação de Ricardo Antunes, mais do que o governo Vargas, a ditadura militar endureceu o controle aos sindicatos, indicando para o seu comando lideranças de pouca representatividade para o movimento. Foi só no fim dos anos 70 que um grupo de trabalhadores organizados começou a se opor com mais força ao sindicalismo oficial. Em fábricas, principalmente em São Paulo, os chamados peões iniciavam pequenas lutas. Ainda sob regime militar, vários foram afastados das diretorias do sindicalismo à força, sendo inclusive presos. Mas, apesar da repressão, o governo não conseguia barrar as reivindicações. A redemocratização e a Constituição de 88 trouxeram mais liberdade para o movimento sindical. Atualmente, o mundo do trabalho no Brasil enfrenta situações que fogem do controle das tradicionais relações entre empregados e empregadores. Pessoas desempregadas ou contratadas como terceirizadas ou pessoas jurídicas, tipo MEI, adaptam-se às novas demandas do mercado, mas nem sempre encontram na legislação trabalhista e no movimento sindical o amparo necessário para defender os seus direitos. As centrais sindicais estão cientes das dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores terceirizados no país, seja na iniciativa pública, seja na iniciativa privada. Abre aspas. Vamos ter seguramente um consenso entre trabalhadores e empresários da terceirização para que tenham segurança jurídica, busquem especialização. E os trabalhadores não corram o risco de cair na precarização e reduzir o salário em função da terceirização, disse o secretário de Relação do Trabalho do Ministério do Trabalho, Luiz Antônio Medeiros, da época que saiu essa reportagem na Rádio Câmara, viu, gente? Abre aspas. Na questão da pessoa jurídica, estamos trabalhando com uma ideia que quase vingou lá quando deu aquele conflito todo, em que o trabalhador que fosse pessoa jurídica, ele não pode nem ter horário fixo nem chefe. Se ele tiver horário fixo e chefe, tem que ter carteira assinada. Então, pessoa jurídica é um outro cidadão que trabalha fora da empresa, que não tem mando, não tem aquela coisa de mando na empresa. Fecha aspas, segundo o presidente da Força Sindical, o deputado federal Paulo Pereira da Silva, do PDT de São Paulo. Abre aspas. Acho que o grande desafio do movimento sindical é, independente da forma, ele permanecer ligado à base, não ser um sindicato economicista, ter uma relação de solidariedade internacional e ser um sindicato, como costumamos chamar, que foi a criação do meu tempo, um sindicato cidadão, sujeito social, que discute, além do aumento, melhores condições de vida na comunidade. Trabalhador como um todo, direito ao lazer, ao prazer, à alegria, saúde, ambiente sustentável. Essa é a principal receita e o grande desafio. Esse presidente da CUT, deputado federal Vicentinho, do PT de São Paulo, que defende que os sindicatos ampliem suas bandeiras e lutas. Ricardo Antunes avalia que os sindicatos ainda estão muito ligados às relações formais de emprego e, por isso, recomenda que as organizações sindicais ampliem as suas bases para aqueles em que hoje não se encontram nessa situação. Em 2020, o número de trabalhadores com carteira assinada no Brasil era de 30 milhões. Vale um case de sucesso. Gente, esse é meu último slide. Eu não posso falar sobre a luta de trabalhadores na mineração e sobre sindicalismo e não citar o case de sucesso da Vale na luta antissindical. Isso que eu vou falar aqui, eu trouxe desse livro, que é Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, que foi organizado pelo Ricardo Antunes, que eu falei dele já anteriormente, e sobre especificamente o capítulo 18 do livro, que traz a greve na Vale, transnacionalização e exploração do trabalho no Canadá. E aí, pessoal do fundo, pode ir, não tem nada escrito no slide, é isso mesmo. Voltou? Então tá, vou continuar. O capítulo 18 desse livro, que é a greve na Vale, transnacionalização e exploração do trabalho no Canadá. Esse capítulo ele foi escrito pelo Tiago Trindade de Aguiar e foi baseado na sua tese de doutorado.
ele busca verificar, e assim, spoiler confirma, as seguintes hipóteses. 1. A transnacionalização em curso da empresa, com consequências para as relações de trabalho e sindicais, por um lado, e reveladoras de aspectos da dinâmica da inserção da economia brasileira no capitalismo global, por outro. 2. A estratégia da relação de trabalho das relações de trabalho e sindicais da Vale, que buscou o enfraquecimento e a pulverização das organizações representativas dos trabalhadores, como forma de mitigar as ameaças ao exercício do poder corporativo na produção e rebaixar os custos do trabalho. 3. A reestruturação pela Vale das operações da antiga INCO no Canadá, buscando enquadrar as relações dos sindicatos locais com sua força de trabalho nos marcos da estratégia de relações de trabalho desenvolvidas historicamente pela Vale. Ô, Gabriel, se você quiser entrar aqui só para me dizer da onde que travou, que eu posso voltar e repetir. Tá travado ainda? De qual parte? Voltou? Mas eu volto de qual parte? Porra, a última fala, você quebra minha perna. Tô falando sem parar. Desde o começo do case de sucesso da Vale? Então tá. Vou voltar no início do slide, pessoal. Perdão aí pelos problemas técnicos de internet. Eu não posso falar sobre a luta dos trabalhadores na mineração e sobre sindicalismo e não citar o case de sucesso da Vale na luta antissindical. Esse case de sucesso que eu vou ler, eu tirei desse livro, que foi organizado pelo Ricardo Antunes, ele é da editora Boitempo e chama Uberização. Uberização do trabalho digital e indústria 4.0. Continua ou não continua? Vou continuar, falei poucas coisas. E aí, o capítulo ele foi escrito pelo Tiago Trindade de Aguiar, baseado na sua tese de doutorado, e vai confirmar algumas hipóteses. Eu vou só falar de novo a hipótese 2, que é o que mais interessa a gente aqui, que é a estratégia da relação de trabalho e das relações sindicais da Vale, que buscou o enfraquecimento e a pulverização das organizações representativas dos trabalhadores como forma de mitigar as ameaças ao exercício do poder corporativo na produção e rebaixar os custos do trabalho. E aí, tá bom? Ou o que mais? Porque eu aproveitei e peguei essa compilação que eu trouxe de dentro desse capítulo do livro, né, em que ele está citando essa outra pesquisadora, Judith Marshall, do livro Behind the Image of South-South Solidarity in Brazil's Vale, né, por trás da imagem de solidariedade Sul-Sul da brasileira Vale. E aí ela traz: a Vale é conhecida por sua postura antissindical. 2. Um trabalhador na Vale tende a ganhar menos do que trabalhadores em locais de trabalho semelhantes. 3. Os gerentes da Vale envolvem-se em constante intimidação dos trabalhadores. 4. A Vale impõe de forma irrealista altas metas de produção. 5. Os trabalhadores da Vale vivem sob o risco constante da ameaça de serem demitidos sem justa causa. 6. Os supervisores da Vale impõem com grande frequência medidas disciplinares arbitrárias. 7. Trabalhar na Vale significa trabalhar em condições perigosas, porque a Vale coloca a produção acima de tudo e frequentemente encobre incidentes relacionados à saúde e segurança. 8. A Vale tenta comprar líderes sindicais e governamentais, oferecendo-lhes veículos, viagens, cartões de crédito e etc. Bom, o autor, nesse capítulo, ele explora diferentes realidades em relação à luta sindical no Brasil e no Canadá, como a Vale se coloca dentro desse contexto. O texto é riquíssimo, é bem curtinho, tem só 14 páginas, e traz depoimentos de vários trabalhadores. Eu super indico a leitura para quem quiser se inteirar do assunto. E tudo isso que eu trouxe não são suposições que eu tirei da minha cabeça. São informações que são fruto de um trabalho sério e comprometido de pesquisadores, tanto brasileiros quanto internacional. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Espero ter contribuído para o debate com algumas reflexões e incitado que seja uma fagulha, né, um senso de pertencimento à classe trabalhadora e da necessidade da luta organizada.
Fico aqui à disposição para perguntas e aproveito para lembrar a vocês que sábado, nesse mesmo evento que está sendo promovido da Semana da Geóloga, às 19 horas, vai ter eu e a Thalita da Ponte falando no canal da CISEG sobre geocomunicação crítica e o trabalho que a gente vem desenvolvendo pela Ponte. Então, espero vocês lá também. É isso, pessoal. Volta alguém ou eu fico sozinha aqui? Opa, parabéns, Bárbara, pela apresentação. Desculpe pelos problemas técnicos. Demorou um pouquinho aqui para voltar. Tem algumas perguntas aqui, o pessoal mandou. Várias parabenizações também. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela. Vixe. Tá me escutando, Bárbara? E pessoal, acho que vamos aguardar um minutinho, ver se volta a internet. Só um minuto, pessoal. Continue aí. Já volta. Opa, voltou. Oi, voltei. Gente, a internet está horrível hoje. Tem alguns barulhos aqui de fundo, até de WhatsApp. Me perdoem. Mas vai dar tudo certo. A Alice voltou também. Tudo certo agora? Podemos continuar? Podemos. Vou sair aqui, então, vou deixar vocês, tá certo? Certo, valeu, Mini. Valeu. Deve ter sido hacker da Vale, não pode falar mal da Vale, o que dá, cai tudo. Pois é. Muito bom, Bárbara, parabéns pela apresentação. Como sempre, né, pontuando excelentes informações aí, né, e verdades ditas que precisamos escutar e nos atentar, né. A gente tem que fomentar mesmo essas informações e debater, né, sobre questões que nos atingem, né, principalmente. E como a gente caiu aqui, eu perdi algumas perguntas, mas estou tentando voltar aqui. E a primeira pergunta aqui que a gente tem para você, né, diante de tantas informações aí, a gente tem uma pergunta do Tinganei, do Paulo Lima. Ele diz assim: Bárbara, na sua opinião, qual a melhor forma dos prestadores de serviço com espeleologia se organizarem? Cria-se uma outra organização para discussões e representatividade, ou a SBE assume as discussões? Essa é uma boa pergunta, te enganei. Eu acho que nós, como espeleólogos do Brasil, a gente já está organizado, né, em várias associações, desde a associação universitária, a associação... Olha, se entrar pelo YouTube, dá para ver as perguntas, elas ficam salvas lá no chat. Desculpa.
Dá para entrar, enfim, a gente já está organizado em várias associações, sabe? Sejam as caverneiras, sejam os grupos de espeleologia, seja a própria SBE. Eu acho que o que falta mesmo é trazer esse debate para dentro das organizações que já estão postas. Assim, a gente não precisa criar uma organização nova, né? A gente tem que reinventar a roda. Eu acho que é, de fato, a gente se reconhecer como trabalhador e identificar que a gente precisa levantar a bandeira da luta trabalhadora, né? Porque o que dá força para a gente é a unidade, tipo... Se a gente para de trabalhar, é por isso que existe greve, gente, porque a gente trabalha como força produtiva, né? Nós somos o motor que gera a engrenagem do capitalismo. Então, assim, a gente tem que se organizar porque nós somos fortes como força produtiva. Então, assim, eu acho que a gente tem que criar outras organizações. Os espeleólogos já são muito organizados. É mais mesmo trazer essa pauta para o debate e botar essa luta para frente. Muito bom. Passar para outra pergunta, então, é do Ciro. Qual deveria ser o valor honesto a ser pago pela diária de serviço de espeleologia? Polêmico. Ai, Ciro, você está querendo me contratar? Me manda uma mensagem no inbox e eu te respondo aqui quanto que eu cobro na minha diária. Gente, não, sinceramente, assim, eu acho que é algo que a gente deve discutir, levando em conta os diversos interesses, assim, né? Eu não acho que R$150 é um preço justo, eu vou ser bem honesta. Tipo, eu tenho 10 anos de espeleologia e, assim, R$150 é a diária do auxiliar, né? Se eu for a minha diária de geólogo, não é tão maior que isso, sabe? Não é tão melhor, assim. Eu não vou nunca ficar rica, gente, trabalhando com espeleologia, assim. E é isso, o custo da diária que você for trabalhar como prestador de serviço, né, para uma consultoria, ela vai ser repassada para mineração. Então, assim, gente, mineração é um empreendimento muito lucrativo. Então, por que eu vou ter dó de pedir um valor justo para um trabalho que ele é extremamente especializado, ele é feito em condições perigosas, em lugares ermos, enfim, tudo isso que eu trouxe, eu vou ter dó de cobrar um valor que eu acho justo, sendo que né, isso vai ser repassado da consultoria para a mineração. Então, assim, agora não adianta eu, Bárbara, aumentar o meu preço e eu digo, agora a minha diária é R$800. E aí eu vou morrer de fome, porque todo mundo vai estar cobrando menos e eu nunca vou ser contratada. Então, por isso que eu digo que precisa de ser um esforço da gente como força trabalhadora da espeleologia, né? Nós todos juntos sentarmos e discutirmos qual que seria, de fato, então, um preço que a gente considera justo, qual que seria, então, uma especialização mínima, sabe? Que isso já está sendo debatido até... Eu não estou acompanhando de perto essas discussões, mas a questão da Escola Brasileira de Espeleologia, né? Que o pessoal está colocando isso para frente, são questões que a gente tem que debater coletivamente, assim. Mas se for perguntar o que eu acho justo, sinceramente, eu acho que algumas vezes R$150. Sim. E agora eu vou fazer um comentário do Edvard. É muito boa a sua abordagem quanto à fragmentação dos trabalhos espeleológicos. Concordo inteiramente quanto aplicado a grandes empreendimentos, não só minerários. Só é bom para quem quer dificultar. Tem mais uma pergunta aqui para você, Bárbara, do Sedam, Bruno Fernandes. Boa noite. Como sempre, muito polêmica e bem preparada. Parabéns pelo profissional que você é. Pergunta: você não acredita que o decreto 6640 foi o gatilho para a popularização dos estudos espeleológicos? Sim, totalmente de acordo. Porque eu até já abordei isso em algumas outras apresentações de espelho, em alguns outros eventos que eu nem lembro mais. Mas da própria questão de tornar viável o estudo espeleológico, né? Porque a partir do decreto 6640, que abre a possibilidade de fato da supressão da caverna, que é o nome técnico para destruir a caverna, né? E aí, antes disso, nenhuma caverna era destruída? Não, muito pelo contrário, as cavernas eram destruídas, só que não existia a elaboração de estudo espeleológico, não existia um cadastro da caverna. Então, assim, o decreto 6640, ele veio no sentido de como fazer a legalidade mais atrativa, né? Como trazer as pessoas para a legalidade, como incentivar os empreendimentos a fazerem estudos espeleológicos, a inserirem as cavernas no cadastro nacional. Então, com certeza, ele foi um boom, tanto no marco da espeleologia profissional, né, como da própria preservação das cavernas. Se, por um lado,
ele autoriza a destruição da caverna, por outro, ele também traz a questão da compensação, como eu mencionei mais cedo. Sim. Outra pergunta aqui do Te Enganei também. E quando levamos a discussão para o calcário, as condições de trabalho se dão da mesma forma? As condições de trabalho, eu acho que elas não mudam muito, assim, dependendo da litologia, para ser bem sincera. O que muda é o tamanho do porte da empresa, né? Então, assim, as empresas de calcário, eu acredito que é mais difícil você cobrar uma diária mais alta de uma empresa de calcário do que você cobrar uma diária mais alta de uma empresa de mineração de minério de ferro. Pelo tamanho da empresa, pelo volume, né, de dinheiro, pelo tamanho de circulação que eles conseguem fazer, assim. Mas a própria condição do trabalho, a condição é meio que a mesma, tipo, tirando que a caverna de ferro teto é baixo e você vai ficar rastejando na canga e vai arregaçar os seus cotovelos muito mais rápido do que no calcário, assim, não vejo que a condição do trabalho vai depender da litologia em si. Legal. E tem uma pergunta da Eliciana Tavares também, e ela diz o seguinte: você tem dados dos números da força de trabalho feminina na espeleologia? E como você percebe as consequências para as mulheres nesse mercado, considerando o contexto que é geral para elas? Ele, eu não tenho dados sobre a participação feminina no mercado de trabalho da espeleologia. Assim, tive experiências pessoais muito boas, até desde a graduação, quando eu entrei no grupo de espelho, foi uma gestão especialmente muito feminina, e depois vinha trabalhar em consultorias que tinham muitas mulheres também, mas a gente sabe que trabalhar, né, com espeleologia dentro da mineração é um ambiente que é muito machista, que é muito patriarcal, que é muito retrógrado. Eu já fiz campo inúmeras vezes com o cara do escritório, todo almofadinho, e aí ia para o campo e ficava dando trabalho para gente. E ficava assim, quer que eu carregue sua mochila? Eu falava, meu filho, se você carregar a sua carcaça, você está me ajudando. E aí, assim, é muito difícil, porque eu com essa minha carinha de menina moça, é muito difícil eu chegar e dizer que eu estou coordenando uma equipe, que eu sou coordenadora do projeto, que eu estou responsável por isso, que você pode me procurar, e que eu sou a pessoa que você vai ter essa... Várias vezes já fui, né, coordenadora de campo, coordenadora de equipe, coordenadora de projeto, e aí de me sentir que o meu trabalho não era valorizado ou que eu não era respeitada, porque claramente eu era uma mulher, porque eu entrei no lugar de um homem, e aí o cara que estava no meu lugar era respeitado. Eu entrei, as perguntas direcionadas a mim eram diferentes, o tom com que eu era tratada nas reuniões era diferente. E, enfim, outras mulheres, eu acho que talvez também se identificam com situações desse nível. E até mesmo coisas piores, assim, do tipo, o cara que está te contratando fica te chamando de lindinha. Ai, lindinha. E duvido que algum cara já passou por isso, sabe? De estar dentro do seu ofício, fazendo o seu trabalho técnico e ter um chefe que vira para ele e fala: ô, lindinho, não se preocupe com isso, não. Sabe? Assim, são situações mesmo que a gente vive dentro desse contexto que, assim, né? Eu acredito que ele é um fragmento da sociedade, não está restrito só à mineração, mas que está muito concentrado e destilado ali dentro. Então, a gente, como mulher, dentro desse contexto, a gente vai acabar sentindo isso de várias e várias formas, né? Algumas de nós vai identificar esse comportamento machista, outras não. E, assim, varia muito, né? Varia muito, mas é sempre bem difícil, é sempre um desafio, tá? Como mulher e como coordenadora, dentro desse contexto, assim. Eu até complementou aqui realmente a pergunta é uma também. situação que todas nós passamos, também passo por isso. E essa discussão é muito persistente. Bárbara, deu uma travada. Oi? Pode repetir. Voltou? Não, eu falei que ela voltou. Até complementou aqui, dizendo, pergunto também nas consequências, valor do salário pago, dispensa por gravidez e assédios. Assédio moral, várias vezes, assim, tipo, a lista de assédio moral que eu tô passando aqui.
Assédio sexual nunca encostaram em mim, mas, assim, casos e casos. E dispensa por gravidez. Gente, eu vou ser bem sincera, minha carteira de trabalho é em branco e eu conheço pouquíssimas pessoas que trabalham contratadas mesmo com espeleologia. Mas todo mundo que eu conheci que ficou grávida, beijo, abraço e até mais. Tipo, vez ou outra eu vi pegando um relatório, mas assim, é muito difícil, é muito cruel, né? Sim. Bom, tem um comentário do Edvard. Ele fala o seguinte: ressalva seja feita para outras tipologias de negócios e de menor porte, onde a orientação dos profissionais espeleólogos pode, sim, influenciar na forma em que os estudos acabam sendo realizados. Mas os profissionais precisam valorizar seu conhecimento e não aceitar trabalhos alienados e a preço de banana, independente de existirem boletos a orar. Isso abre o mercado para oportunistas. Você tem alguma consideração sobre esse comentário dele? É porque há aquela história, né? Eu posso querer cobrar R$800 na minha diária, mas se alguém estiver cobrando 200 e eu não abaixar o meu preço, eu não vou conseguir trabalhar. Então, assim, não é só uma questão de eu não aceitar o preço, mas é porque existe a pressão do boleto. Não tem como dizer independente do boleto a pagar. Eu não moro na casa da minha mãe. Tipo, não tem como, sabe? Eu preciso de comer. Então, não tem como a gente não aceitar o trabalho alienado. Você pode fazer o seu melhor, assim. Eu faço o melhor quando eu estou fazendo um trabalho de espeleologia. Eu vou claramente levar todo o meu conhecimento técnico. Se eu for trabalhar para Vale, igual eu já trabalhei, eu não vou chegar lá e falar tudo aqui é máximo, esse empreendimento tem que acabar. Claro que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Tipo assim, pelo amor de Deus. Mas não tem jeito, a gente aceita o trabalho alienado porque é o trabalho que tem, a gente está inserido na sociedade capitalista, o trabalho ele é alienado, sabe? Não tem como eu chegar lá na Samarco hoje e falar, olha, gente, a partir de hoje eu e a rima de vocês, a gente vai sentar todo mundo em roda e fazer uma grande ciranda com todo mundo junto para a gente poder conversar, todos envolvidos, analisar todos os impactos sistêmicos do empreendimento inteiro. Não funciona assim, sabe? Não adianta, não tem como eu querer quebrar a estrutura, tipo, chegar em qualquer lugar e querer impor um novo modelo de gestão dentro do modelo que está posto. Mais uma vez, quem sou eu, né? Estou aqui só trazendo algumas discussões e tal, mas quem sou eu na fila do pão? Concordo, Bárbara. Difícil, é um caminho bem tênue, né? Tem um comentário do Taylor. Ele fala o seguinte: os estudos espeleológicos em Minas Gerais eram solicitados desde os anos de 1990, e há enormes controvérsias jurídicas não solucionadas sobre se era ou não possível suprimir as cavidades. Então, desde que eu falei daquele primeiro decreto, né, que foi publicado em 1990, que depois veio complementado pelo 6640 de 2008, o decreto de 2009, de 1990, ele inseriu a necessidade de fazer os estudos espeleológicos dentro do EIA-RIMA. Mas é isso, assim, né? Nessa época eu não trabalhava com espeleologia ainda, mas já escutei casos e casos e casos absurdos de que a galera, tipo, achava caverna na mina e já, tipo, dava era linha logo, porque antes que alguém visse, isso fosse dar problema. Então, assim, realmente enormes e enormes controvérsias sobre essa questão da proteção e da supressão da caverna. E tem uma reflexão também, deliciana, para todos e todas e todes. Existe machismo na espeleologia? Fica aí a questão para reflexão, né, pessoal? Muito bom essa reflexão. Podemos discutir, né, sobre isso nos ambientes que a gente atua, né? E tem mais uma pergunta do Tinganei. Você não acha que as condições de trabalho no ferro de áreas alimentações ainda são bem melhores que no calcário ou quartzito? Melhor para quem? Porque, assim, vou ser bem sincera, tipo, eu não como carne, e aí se eu tenho R$40 para jantar em Canão dos Carajás, eu tenho a opção de comer carne, alface e
carne. Tipo, eu vou comer R$40 de alface, boa sorte para mim, sabe? Não tem. Estava no Ceará fazendo campo agora, em minério de urânio. Tava lá, um monte de caverna. E aí, eu fiquei 24 dias comendo cuscuz, alface e tomate, a comida que eu levei, porque o resto era carne de carneiro, buchada de bode, carne de boi, de frango e omelete. Então, o que adianta eu ter R$40? Eu vou comer R$40 de cuscuz? Para quem, né? Fica a reflexão também. Eu acho que você travou um pouco, Bárbara. Travei? Ai, gente. Agora voltou. Mas parece que no YouTube tá tudo ok. Tá tudo ok. Beleza. Mais alguma pergunta? Alguém? Para Mas Bárbara? alguma que tinha mandado antes e a gente perdeu com essa loucura de que cai a internet, volta a internet, cai todo mundo. Exatamente. Eu tentei buscar aqui o máximo, mas eu acho que por enquanto é isso. E, bom, se não tem mais nenhuma pergunta, é só lembrar, né, para quem está interessado no certificado, a gente disponibilizou aí novamente o formulário, vocês podem acessar, que em breve nós enviaremos no e-mail de vocês, né? E, bom, enfim, né, eu venho em nome da SEE, agradecer a oportunidade, né, trazida aí por todas as entidades nesse evento, o espaço cedido também para o debate, né, para trazer informações que fazem parte do nosso dia a dia e que muitas vezes não são discutidas, né, às vezes a gente faz o trabalho muito mecânico, muito no automático e a gente esquece de discutir pautas que são realmente muito importantes, né? E também agradeço, em nome da SEE, a Bárbara, por ter aceitado o convite, trazer essa discussão que é tão importante e necessária para o nosso contexto atual mesmo. E lembrando, né, que as palestras continuam amanhã, nesse mesmo horário, e amanhã vai ser a geoconsultoria, né, com o representante Maurício Guimarães, com o tema Atuação do Geólogo na Área Ambiental. E no sábado, né, para fechar o evento, teremos mais uma vez a Bárbara e a Thalita, com a temática Geocomunicação Crítica pelo INSEG. Então, não percam, são informações muito boas que elas sempre trazem. E é isso, pessoal. Obrigada aí pela participação. Espero vocês amanhã na próxima palestra. Gente, é isso. Vou só agradecer mais uma vez e dizer que sábado, dia 29, tem manifestação no Brasil inteiro. Então, eu quero todo mundo de PFF2, álcool em gel na mão, distanciamento social e fazer pressão na rua. E de noite, a gente vai descontrair e tomar uma cervejinha na palestra comigo com a Thalita. Vejo vocês lá. Muito obrigada mais uma vez, SE, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês algumas inquietações que eu carrego comigo já há algum tempo. E é isso, gente. A gente vai mantendo contato, estou nas redes sociais, segue a ponte, os links, leia os links que estão na descrição do vídeo, que eu separei todos com muito carinho para poder deixar aqui para vocês. Vamos ler, vamos, né, se inteirar, vamos debater. E é isso. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Bárbara. Até mais.